Eu queria, na verdade, só compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração para essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar a vida de todos que estão participando e como esse vídeo deve ficar, vai abençoar a vida de muitas pessoas também, né? É um texto que Paulo escreveu à igreja de Filipos, Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 9. Todo mundo está me ouvindo direitinho aí? Tá tudo bem, não tá? Ok. Tranquilo. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Algumas traduções fala alegrai-vos. Versículo 5: Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei. E o Deus da paz será com todos vocês. Amém? Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra, né? Pai do céu, queremos te agradecer, Deus, nessa noite pela tua palavra e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Olha, como é uma vigília, então a gente vai até às 5 da manhã, né? Porque vigília aqui da nossa igreja começa de 10 e vai às 5 da manhã. Então, tem tempo para a gente falar daquilo que Deus quer, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu estou animado, viu? Mas não vou falar isso tudo, não. É rapidinho, viu? É só para ver vocês sorrindo, porque vocês são muito bonitos. Amém? Pessoal, eu queria, na verdade, trazer esse texto, né? Porque tem algumas coisas bem interessantes aqui, bem rápidas. Primeiro é que Paulo começa, nesse texto que a gente começou a ler, Filipenses capítulo 4, versículo 4, falando algo que parece que tem sido um problema para muitos cristãos. Ele começa falando regozijai-vos ou alegrai-vos, né? Algumas traduções eu prefiro quando diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. É interessante porque hoje em dia muitas pessoas estão nas igrejas e a gente não vê a alegria. Eu não falo só a alegria e estar sorrindo, mas a satisfação em ter Jesus na sua vida. E é interessante porque, assim, Paulo escreve essa carta à igreja de Filipenses e Paulo está preso em Roma. Como é que alguém que está preso consegue externar para as pessoas que estão lá fora livre que essas pessoas precisam ser felizes? Então, nós precisamos ter a dimensão que o evangelho que nós vivemos, ele vai muito, muito além daquilo que hoje em dia a gente está alcançando nas igrejas. Porque essa alegria não é simplesmente porque a gente faz parte como membro de uma igreja. Essa alegria, precisa ser notória porque o Espírito Santo está em nós. Nós temos o Espírito Santo e nós, por ter o Espírito Santo, nós somos felizes, nós temos o próprio Deus conosco. Então, Paulo começa falando, imagine, se coloque no lugar de Paulo nessa noite. Paulo está preso e Paulo consegue dizer a quem está fora, sejam felizes. É como se ele dissesse assim, olha, pare um pouquinho, eu vou dizer de novo, sejam felizes, vocês têm motivo para ser felizes, vocês têm motivos para glorificar a Deus, independente do que você está passando, você tem motivos para ser feliz. A gente não pode esquecer disso. E aí, ele começa no versículo 6 a trazer o caminho para que a gente possa alcançar essa alegria, né? Ele fala no versículo 6, ele diz, olha, não estejai inquietos por coisa alguma.
Pessoal, é impressionante como a doença do século, né, tem acabado com a alegria de muitas pessoas, chamada ansiedade. Muitas pessoas não têm mais alegria, muitas pessoas não têm mais satisfação na sua vida, não têm mais paz, né? Eu estava, acho que faz uns 15 dias, eu entrei numa loja e aí uma jovem senhora, ela tinha acho que uns 30 anos, ela entrou, acho que com o marido dela, bem altona, ela bem grandona. E ela entrou tremendo toda, tremendo, e o pessoal, todo mundo perguntando, quer água, né? Quer uma cadeira, né? Todo mundo preocupado com ela. E aí ninguém sabia o que é que ela tinha, né? E aí todo mundo olhando para ela, e entrou depois dela, entrou uma senhora bem velhinha, vendendo tapioca, um tabuleirozinho vendendo tapioca, e oferecendo a tapioca e cantando, e eu só observando, era uma loja de celular, né? Eu fui consertar o celular da minha filha. E aí a mulher, a senhorazinha da tapioca, toda animada vendendo a tapioca dela, perdão, empada, vendendo empada, e ela toda feliz vendendo a empadazinha dela. Ela ofereceu a empada e depois foi embora, né, as empadinhas. E aí, quando ela saiu, essa senhora, essa jovem senhora começou a falar: Pô, como ela consegue ser tão feliz assim? E por que eu não tenho essa felicidade, eu não tenho essa alegria, eu tenho tudo e não sou feliz? Aí a moça vendedora da loja, né, que eu estava esperando consertar o aparelho celular, disse: o que é que ela tem? Perguntou o rapaz, né, que estava com ela. Aí disse: ela está com uma crise de ansiedade. Eu disse: meu Deus, como é que as pessoas estão vivendo? Né? Porque se muitas pessoas estão com depressão. O que é depressão? É você viver do passado, sofrer pelo passado, né? Pelo que aconteceu no passado. E o que é ansiedade? É você sofrer pelo futuro, né? Você sofrer por aquilo que ainda vai acontecer, que pode não acontecer. E milhares de pessoas estão sofrendo de crise de ansiedade. Então, Paulo, ele começa a falando, ele fala nesse texto, mas falando, no versículo 6, não estejais ansiosos e inquietos por coisa nenhuma, né? Antes, as vossas petições, as vossas orações. Então, é interessante porque Paulo, ele homem de Deus, né? Guiado pelo Espírito Santo, ele primeiro ele traz que todos nós precisamos ser felizes por ter Jesus, né? E não só feliz, mas muito feliz. E aí depois ele diz, olha, vocês não precisam, não é para você estar ansioso por coisa alguma. Aí ele traz o caminho de como você vencer a ansiedade. Ele traz o caminho de como você superar aquilo que todos nós passamos. Não precisa ser profeta para saber que cada pessoa tem uma dificuldade, não. Cada um aqui que está nessa noite, e todos aqueles que vão ver, né, esse vídeo, tem uma dificuldade. Independente da sua dificuldade, Paulo começa a traçar o caminho de você continuar feliz, independente de qualquer coisa. E aí ele diz, no versículo 6, antes as vossas orações, né, as vossas petições, sejam todas conhecidas diante de Deus. Né? A gente precisa lembrar que o principal interessado na nossa vida é Deus, pessoal. E é interessante como as pessoas têm dificuldade de parar para orar, para conversar com Deus. Deus não está interessado em oração bonita. Deus está esperando orações sinceras. Orações que possam dizer, Senhor, está doendo. Senhor, estou sofrendo. Senhor, está difícil. Não, pastor, mas Deus sabe, mas Deus quer conversar com você. Desde a criação, a Bíblia diz que Deus vinha conversar, passear com o homem. Então, o que é que falta para cada um de nós termos uma vida de oração? Ter uma vida de parar esse corre-corre da vida, né? Porque todo mundo. Eu acho interessante porque todo mundo fica dizendo que o tempo está passando rápido. Não é o tempo que está passando rápido. É a gente que tem muita informação na cabeça, muita informação, muita coisa para resolver. Porque se você for, né, para um sítio e ficar lá embaixo de uma sombra, olhando o tempo, olhando o sol, vai demorar um bocado para passar, viu? Agora, como tem muita coisa para resolver durante o dia 24 horas não dá. Se fosse 48 horas também não dava. Por quê? Porque todo mundo tem muita coisa na mente. Então, a gente precisa, pessoal, nessa correria da vida, parar para conversar com Deus.
parar para escutar Deus e saber, né, que Ele é o principal interessado na nossa vida, Ele é o principal interessado de estar conosco, né? Temos a mania de usar máscara com as pessoas, temos mania, né? Depois, quando vocês terminarem, se quiserem, quando tiver um tempinho, tem um vídeo no YouTube, você coloca lá assim, quem é você quando ninguém lhe vê? É um vídeo que tem, né? Eu não sei se é a música de apacentar, mas é bem interessante. Quem é você? Quem sou eu quando ninguém está nos vendo, né? Porque todos nós, muitas vezes, usamos máscara. Nós somos uma coisa na igreja, uma coisa no trabalho, outra coisa na escola, outra coisa em casa, outra coisa no dia a dia. Mas quem é você quando ninguém lhe vê? Quando as pessoas não estão lhe vendo. Então, a gente tem que parar com isso e ter a alegria de poder conversar com Deus e Deus saber da nossa vida e Deus poder compartilhar conosco, ou nós compartilharmos com Deus daquilo que nós estamos passando, né? Sem máscara, falando com Deus aquilo que nós precisamos mudar, né? E aí Paulo diz, olha, antes as vossas orações sejam conhecidas diante do Senhor pela oração e pela súplica. É interessante porque Paulo fala que precisamos orar, mas não só orar, nós precisamos suplicar. Se orar é falar com Deus, suplicar é orar fervorosamente, né? É rasgar a alma, pronto, para simplificar. Porque tem hora, pessoal, que a dor é tão grande que só orar não vai adiantar, não. Deus vai estar ouvindo. Até se a gente não falar nada, Deus já sabe que a gente vai pensar ou falar. Mas tem muitas vezes momentos que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. E é interessante. Hoje em dia, como as pessoas têm dificuldade de se quebrantar diante de Deus, né? Você vê, essa pandemia, ela foi terrível, porque o que era para fazer, o efeito que era para causar foi o inverso. Por quê? As igrejas se fecharam. Fica em casa, fica em casa. Então, todo mundo fica em casa. O que é que se esperava? É que todo mundo, quando terminasse essa pandemia, voltasse todo mundo morrendo de sede de buscar a Deus, de servir a Deus. Foi o contrário. Olha, eu nunca vi, eu tenho 21 anos de evangelho. Eu nunca vi um período tão gelado no evangelho como esse agora. As pessoas esfriaram espiritualmente, é impressionante. Olha, eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque nós passamos muitas dificuldades. Depois, um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou dar testemunho. Mas foi muita dificuldade mesmo, negócio sério. Mas eu louvo a Deus pela minha igreja, viu? Pense no povo animado, que gosta de Jesus e servir a Deus. É o povo doidinho por Jesus, viu? E aí eu disse ao pessoal, a gente não pode parar, não. A gente tem que vir para a igreja e as pessoas estão indo para o culto. Mas eu tenho conversado com muitos pastores, a realidade é preocupante. Muitos pastores animados, muitos pastores, as igrejas vazias. E eu glorifico a Deus pela minha igreja, que a igreja está lá lotada, não cabe mais ninguém. A gente está com campanha de construção. Deus nos deu o presente de comprar um terreno de 1.410 metros quadrados. Só Deus mesmo para fazer. É milagre em cima de milagre, porque quem faz é Ele, é o próprio Deus. A gente só é apenas um canal para que tudo possa acontecer. Mas é impressionante como as pessoas esfriaram espiritualmente. As pessoas não têm aquela sede, aquela vontade de buscar o Senhor, né? E a gente vê muitas vezes nos cultos, as pessoas, por causa de uma máscara, as pessoas não louvam como era para louvar o Senhor, não buscam, não servem, e não existe mais um quebrantamento, né? Aquele desejo de se humilhar na presença de Deus. E a gente precisa voltar a se quebrantar diante do Senhor. E Paulo fala justamente isso. Sejam conhecidas diante de Deus e dos homens as suas orações e as suas súplicas. Nós precisamos buscar ardentemente ao Senhor, né? Precisamos também, Paulo continua dizendo, com ações de graças, né? É interessante porque muitas pessoas não sabem mais dar ações e graças a Deus. Nós temos mais motivos para agradecer do que pedir. Mas já parou para notar, né, para pensar, que a gente só vai orar para pedir?
A gente só para, hoje em dia, para pedir. Olha, veja a oração como... Pare um pouquinho, veja como é a nossa oração. Senhor, eu preciso disso, Senhor, tu sabe disso, Senhor, vai à frente, né? Tem gente pedindo, só faz pedir. É o momento todinho, pedir, pedir. A gente, dificilmente, a gente ora dizendo, Senhor, muito obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu quero te louvar, porque tu já fizeste isso na minha vida, né? A gente, dificilmente, a gente ora no momento de oração, a gente agradece pelo aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a salvação. Então, a gente tem mais motivos para agradecer do que pedir. Mas nas orações, a gente só faz pedir. E aí Paulo diz, olha, que vocês possam fazer com oração, com súplica, com ações de graça. E aí ele vai no versículo 7 dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pessoal, isso é um problema muito sério, né? Paulo está trazendo uma realidade que Salomão falava há muitos anos atrás, no livro de Provérbios, porque hoje em dia as pessoas estão cheias de muitas coisas na igreja, mas vazias de Deus. E é interessante porque nós precisamos buscar a Deus muito, nós precisamos buscar o Senhor de verdade. E aí eu queria pedir a todos que abrissem Provérbios, capítulo 27, Provérbios, capítulo 27, versículo 7. Eita, glória é uma bênção. Isso podia ficar até 5 horas da manhã, rapaz. Eu gosto que só disso, porque até 5 horas dá para a gente conversar um bocado. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 27. Se eu for para Petrolina, eu vou dar lugar, viu? Estou logo avisando. Provérbios, capítulo 27, versículo 7. Amém? Todos acharam? Faz assim com a mãozinha aí. Isso. Valeu, irmão. Diz assim: a alma farta despreza o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Olha, eu queria que você guardasse essa palavra aí, viu? Marca aí na sua Bíblia e o dia de hoje, todo mundo. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, ser, na nossa vida, pessoas sedentas da palavra de Deus, de buscar Deus. O que é que está acontecendo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu estava lendo uma matéria que as pessoas que são críticos de restaurante, né? Quem examina comidas, quem degusta, né, comidas para fazer avaliação no restaurante, essas pessoas elas vão fazer isso com a barriga cheia. Eu não sabia, não. Para mim, que era um emprego bom. Olha, esse rapaz, você que tem restaurante, acaba comer, né? Mas quem vai fazer a avaliação de comida já vai saciado, já vai já sem fome. Por quê? Porque ela só vai sentir um paladar melhor se ela não estiver com fome. Porque diz que remédio para fome é a barriga vazia, né? Então, quando o cara está com fome, tudo que botar é gostoso. Então, esse ditado tem um pouco de sentido. Eu nem sabia. Eu falava isso, mas não sabia que isso era científico, né? Porque quando a pessoa está alimentada, ela vai poder degustar e sentir, apurar o gosto de uma forma melhor. E se ela tiver com fome, tudo que ela comer vai estar bom. É interessante porque essa palavra nos traz a noção de como as pessoas estão vivendo o evangelho, né? Porque Salomão diz assim: a alma farta, né, despreza o favo de mel. Então, veja só, muitas vezes as pessoas estão fartas, mas não é farta cheia de Deus, não, cheia de Espírito Santo. Não. Está cheia de pecado, cheia de coisas na vida secular, cheia de atividades, cheia de coisas na sua mente. Então, ele diz assim, a alma farta, quem tem uma vida onde está cheio de tudo, menos de Deus, ela despreza até o favo de mel, porque mel é docinho, né? Mel é docinho, né? Mas até para quem não tem tempo para Deus, para quem não está buscando a Deus, até o mel não tem sabor. Até o mel. Agora,
Ele pode dizer assim, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Essa palavra é muito profunda, é muito forte. Porque quando as pessoas estão com fome de Deus, estão querendo buscar Deus, até as coisas ruins, vale a pena viver, porque Deus está à frente. Então, eu não sei o que cada um está passando. Ninguém sabe o que eu estou passando. Mas eu queria dizer que eu prefiro passar por tudo, todos os processos da vida, mas com Deus, do que estar cheio de tudo no mundo e sem sentir essa unção, essa alegria de ter o Espírito Santo na minha vida. Então, glorifique a Deus, seja cheio de Deus, busque a Deus, independente do deserto, independente da dificuldade, independente do problema, seja cheio de Deus, busque a Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai ser glorificado através da sua vida. Não se encha das coisas do mundo, não se encha da ansiedade, não se encha das dificuldades, não se encha de coisas que você acha que não vai conseguir, que Deus ele esqueceu, porque é isso que o diabo tem que trabalhar na vida das pessoas. Tem tirado a fé na vida das pessoas. Quando tira a fé, aí as pessoas perdem a sua esperança. E tirou a fé e a esperança, as pessoas morrem. Então, eu queria nessa noite deixar essa palavra, começar essa palavra que Paulo falou, que nós precisamos ser felizes, independente de qualquer coisa, mas muito feliz por ter esse Deus na nossa vida, tendo uma vida de oração, uma vida de súplica, dando ações de graças, mas principalmente redescobrindo o que é ter Deus, redescobrindo o que é ter Jesus, o que é ter o Espírito Santo, né? Saber que as pessoas muitas vezes estão fazendo o que a palavra diz. As pessoas louvam, as pessoas cantam com seus lábios, mas o coração está distante de Deus. Então nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, nós precisamos viver Deus, não ter uma vida cheia de coisas que vão nos afastar de Deus, mas ter cada vez mais, independente de ser amargo, independente de ser duro, independente de ser difícil, mas ter alegria em saber que Deus está no controle de tudo da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Eita, povo bonito. Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade.